E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Radiola de Histórias. E hoje o papo aqui com a minha amiga Juliana Del Ciampo, é assim que se fala? Olha só, não sei, você italiana agora vai me contar, É, porque para mim porque pode ser Ciampo. o que eu sempre ouvi na minha família, não tinha nenhum italiano presente na minha família, né? Porque foi meu tato italiano, para me contar como que era a pronúncia. Mas o que eu sempre ouvi assim de ir passando é Ciampo, né? Essa pronúncia. E outras vezes eu ouvi as pessoas falando Chiampo, então para facilitar a minha vida, eu falo Ciampo, né? A É brasileirada, Brasil, né? né? É Brasil, né, minha gente? É, tipo eu, né? Que Então, eu também eu sou agente duplo, né? Porque no Brasil, meu nome é Paola. Quando a pessoa entende também, né? Porque tem gente que fala que é Paula e pronto. E aqui não adianta. Eu falo que meu nome é Paola, o povo, Paula. Porque é o jeito que se pronuncia, né? Tá escrito certo, mas se fala errado. Então, entendi. Olha porque se só. fala do jeito que a gente lê no Brasil. Olha como é que são as coisas, viu? Ah, meu Deus. Brasil é fogo. É Agora, isso. vou fazer uma introduçãozinha e a gente já vai para Tá o bom. mundo das histórias, tá? Beleza. A Juliana é uma artista, cantora, professora brincante, 38 anos de vida, taurina, paulistana, filha única da dona Wanda e do seu Luiz, neta da dona Aurora e da dona Jenny. Esposa de Aline, mãe de 4 filhos peludos, um bandista, amante das plantas, das viagens, dos botecos com cervejas e amigos, dos livros, estudante iniciante e apaixonada de astrologia e percussão. Ao longo dos anos, tem uma história simples de resistência e coragem na vida pessoal, de construção e reconstrução artística como cantora e de lapidação constante enquanto professora de música, de construção e reconstrução espiritual. Hoje, atua como professora de música na educação básica e como cantora de música brasileira e como cantora de música religiosa afro-brasileira. Eu já percebi uma coisa, que a gente se dá bem como amiga, Com porque certeza. vários matches aqui de amizade. Religião, música, né? A gente se conheceu na Uni Santana, então a gente só não conversou tanto como poderia ter conversado, né? A gente Exato. era sempre no mundo da ai meu Deus, tem que fazer alguma No coisa da mundo da faculdade. correria. No É mundo da bravo. correria. E das Isso. monitorias, você também me deu monitoria Exato. de campo. Mas, Exatamente. ó, cerveja eu aprendi a gostar aqui na Itália. Ah, é. Astrologia eu sempre gostei, eu não consigo viver sem falar de astrologia. Eu conheço uma pessoa, já fico falando de astrologia, até um pouquinho antes a gente estava falando sobre signo, né? E Exatamente. todas essas coisas que você falou aí, já vi que amizade, ó, facinho. Pois Agora, é. vamos fazer Gente, assim, por partes, né? Cada história tua aqui, porque eu acho uma coisa bem legal. Você fala muito de reconstrução, construção, isso é muito legal. Então, para a gente entender o que você está reconstruindo e construindo, vamos voltar lá no começo, né, da sua história. Conta pra gente como você começou a sua história nesse meio da música, e aí você foi conhecendo também a parte espiritual. Conta pra gente. bom, a minha parte da música começa em casa, apesar da minha família não ser uma família de músicos. A minha família sempre teve a música presente, como se fosse ali um elemento do nosso ambiente, sempre ali, né, tendo uma música rolando ao fundo, de verdade, assim, eu vou expor minha idade já falando esse termo, tinha a vitrola, ou toca-discos, em casa, a pessoa, né, já deixa claro qual é a idade dela. Tinha a vitrola e a gente deixava aquele toca-discos rolando o dia inteiro. Então a música era um elemento muito presente na nossa casa, mas não é uma casa de músicos, né? Eu fui ter músico, meu bisavô era contrabaixista, mas eu não o conheci. Isso é a história que me passaram, né? E a música era presente dessa maneira, como ouvintes, né? E na minha infância, né, a gente não tinha internet, né? A internet chegou na nossa vida com 15, pelo menos na minha, eu tinha 15 anos. Então, antes disso,
a vida de uma criança, filha única, que passava um longo período sozinha, porque é uma infância solitária, né? A vida do filho único, né? Eu gastava meu tempo brincando com o que eu podia brincar sozinha, né? E isso entrava música, ler, tinha muito livro em casa, porque meu pai já trazia esse hábito de ler. Então eu folheava lá os livros, tudo que eu pudesse brincar sozinha, eu gastava meu tempo. E eu gastava meu tempo cantando, né? Eu brincava de cantar. E para mim era só brincadeira mesmo na infância. E gostava de cantar junto com o toca-discos, e também o meu pai tinha um rádio gravador de fita cassete, e eu passava, ele me dava uma fita cassete, tipo, se vira com essa fita, brinca com você, como você quiser, e gravava e regravava em cima aquela fita, sabe? Vários áudios cantando e tal. Era um passatempo, era uma brincadeira que eu amava fazer, né? E meu pai também tocava violão, mas por prazer, né? Sem compromisso nenhum, tinha as revistinhas. E aí eu lembro de meu pai estar aprendendo algumas músicas lá, e ele me chamava para cantar junto com ele, me ensinava a música ali na hora, né? Criança, HD e software novinho, aprende rápido, né? Opa! Ali rapidinho já ia cantando com ele. Mas sempre nesse sentido de prazer, sabe? A música permeando a minha vida e da minha família como um prazer mesmo, né? Nada com compromisso com produtividade, nada disso. E eu me recordo eu já tinha esse hábito de cantar as coisas que eu ouvia com os meus pais. Meus pais gostavam de ouvir bastante pop rock internacional. Então eu ouvia essa música deles, né? E eu me recordo de um belo dia na casa da minha avó, não me recordo qual a idade que eu tinha, talvez uns 6 anos, eu ouvi pela primeira vez Clara Nunes. E Clara Nunes, quando eu ouvi, bateu indiferente. Claro que como criança eu não sabia dizer o que era, mas tocou num lugar muito profundo, né? Verdade. Em mim. E era o timbre da voz, era a maneira de cantar, era a melodia, era a instrumentação, muito tambor, né? Aquela maneira de cantar como se tivesse sentada aqui e sai cantando, sabe? Muito simples, uma impostação diferente da música pop americana, né? E aquilo me atravessou profundamente. A partir dali, a música mexeu comigo diferente, né? E eu comecei a querer cantar igual a Clara Nunes, né? A querer fazer aquilo, né? Aquele jeito de cantar era o que eu queria fazer também. E sempre no sentido de prazer, ainda não tinha nenhuma ideia do que eu queria ser, nada disso. E aí, os anos foram passando, eu fui procurar para fazer aula de música no Sesc Pompeia, que era perto da minha casa, tinha aula de violão lá, e eu queria aprender violão, em primeiro momento. E aí fui fazer aula de violão, fiz um período ali, desenvolvi os primeiros acordes, até que eu me saí bem. Mas aí, ali nos corredores do Sesc Pompeia, eu vi que estava rolando uma aula de canto coletiva. E aquela aula de canto me chamou mais atenção. E eu tinha que meio que escolher se eu fazia aula de violão ou aula de canto, porque tinha a questão financeira. E acabei indo para aula de canto, e lá eu estudei durante uns 2 anos no Sesc Pompeia. E foi um período maravilhoso, que eu me desenvolvi bastante como cantante, assim. E até então eu não tinha nenhuma ideia de me profissionalizar, eu estava fazendo por puro prazer. E isso já estou falando ali da pré-adolescência, 14 anos e tal. E quase se aproximando do período de prestar vestibular, essas coisas todas. Na minha família, todo mundo achava que eu ia para música, né? Porque eu era uma viciada em música, né? Ah, ela vai prestar faculdade de música. Não. Eu prestei vestibular para fazer ciências sociais. E aí foi um choque para todo mundo, né? Como assim É para mim, ciências né? sociais? Agora. E porque tinha esses outros lados meus falando muito forte interno,
eu não deixava claro, porque eu sempre fui uma pessoa mais, até hoje, mais calada, mais discreta com relação aos meus planos. E dentro de mim eu tinha muita agitação com relação à religião, com relação a tantas outras questões sociais, era muito agito, e eu precisava resolver aquilo, e eu achava que nas ciências sociais eu ia resolver, e assim, eu ia resolver nem com uma pretensão profissional, mas eu precisava viver aquilo. E a música, nesse momento, ficou aqui em segundo plano. Vivi as ciências sociais, foi muito importante para mim, foi um parto a forceps, as ciências sociais na minha vida, porque eu aprendi tanta... Eu já era meio fora da casinha lá no meu ambiente familiar, mas quando eu cheguei nas ciências sociais, eu vi que tinha mais gente fora da casinha do que eu. Tinha muito mais coisa para aprender. E ali foi muito importante para eu criar referências de outras coisas. E essas outras coisas que eu falo é religião e sexualidade, né? Isso foi muito importante e estruturador para mim, né? Então eu vivi esse período das ciências sociais muito intenso, muito mais como uma grande terapia, sabe? Do que uma formação profissional mesmo. E isso a música em segundo plano. Mas já ali ao longo do segundo ano das ciências sociais, eu percebi que não era aquilo que eu ia atuar profissionalmente, que eu precisava ter uma atuação profissional mesmo, questão de dinheiro, de se bancar e tudo. E aí, com os contatos ali dentro das ciências sociais, a minha visão sobre música, sobre o que ouvir, foi mudando também. Então, ali eu aprendi a gostar de MPB com os meus amigos novos, né? Comecei a ouvir tantas outras manifestações, não só da MPB, mas manifestações musicais folclóricas brasileiras, né? Comecei a curtir isso e, né, você vai aquela ideia da reconstrução, você vai se reconstruindo e tal. E aí eu fui chegar em querer fazer um tipo de atuação musical que fosse mais abrangente, que fosse social também. E aí, na época, tinha um curso que eu queria fazer, que eu vou fazer em 2023 agora, esse curso. Olha! 20 anos depois. Na época, ele era muito caro para mim. E foi durante esses 20 anos, era a Arte do Brincante para Educadores no Instituto Brincante em São Paulo, do Antônio Nóbrega. Porque aquela ideia de ser um educador, músico, atriz, dançarina e trabalhar com crianças me brilhava os olhos, me abria a mente para um lugar diferente que eu gostaria de estar. Então eu não consegui bancar esse curso. E aí existia uma outra formação no Senac, que eu fui fazer de recreação, que era próximo, não era a ideia do que eu queria, mas era próximo, era o que eu podia pagar. E aí eu fui fazer esse curso. Esse curso foi fundamental na minha atuação hoje como professora, porque foi lá nesse curso, esse técnico de recreação e eventos, que eu aprendi a me comunicar com criança, né? Me comunicar na linguagem da criança, né? De, por exemplo, isso daqui é um pandeiro, mas se eu viro para a criança e falo, entra aqui no meu carro, ela entra, sabe? Ela embarca nessa ideia. Então, foi lá que eu aprendi a me comunicar com as crianças e foi fundamental para o trabalho que eu faço hoje. Então, nada foi perdido. E esse curso que eu estou falando, eu dei uma trancada nas ciências sociais, fiz esse curso no meio das ciências sociais rolando, voltei, terminei o curso, voltei para ciências sociais para terminar, porque eu não queria a ideia de deixar para trás o que eu já tinha feito, terminei as ciências sociais, e quando eu terminei eu falei, bom, agora eu vou buscar o que eu deveria ter buscado lá com os meus 17 anos, né, que é a formação musical. E aí eu comecei a atuar como cantora na noite, que foi uma grande escola para mim. Busquei fazer isso, foi uma escola maravilhosa, de perrengue, mas foi maravilhosa. E aí fui, né, tateando para ir buscar a minha formação musical, até que cheguei na Unisantana em 2013. Quando eu cheguei em 2013, já fazia 6 anos que eu havia me formado nas ciências sociais.
Eu me formei em 2007. Caramba. Então, foi toda uma organização financeira, né? Nunca foi tão fácil assim financeiramente para mim. E aí cheguei na Unisantana para fazer a formação. Em princípio, eu entrei para fazer o bacharelado em canto, mas ali com os meus amigos, que são meus amigos até hoje, com o Magdiel, com a Bruna, com o Laércio, eu percebi que a área da educação musical poderia me trazer muito mais frutos e estrutura para todas as coisas que eu queria fazer, e foi certeiro, foi o que eu fiz, e aqui estou, né? Cheguei aqui atuando como professora, hoje eu atuo como professora 90% do meu tempo de trabalho, e como cantora 10%, apesar que eu canto em todas as minhas aulas, né? O canto é o fio condutor, né, da pedagogia, da minha pedagogia. Então, foi esse a minha trajetória para chegar até aqui. Como você percebe, eu não tive uma atuação em outros locais, assim, né, musicais. Assim, eu fui atuando dentro ali do que eu podia, com essas outras coisas dialogando dentro de mim, sabe? E aí, a parte da espiritualidade, você também estava ali no momento da primeira faculdade sua, que você começou a se indagar? Tava. Na realidade, a espiritualidade foi a primeira coisa que eu me peguei questionando, porque eu tenho a minha família é católica e eu ia à igreja todos os domingos, eu sei todas as rezas católicas até hoje, a minha avó me ensinava, eu fiz catequese e tal, só que em algum sentido, não estou falando mal, estou falando que para mim não funciona, aquele rito católico para mim não falava comigo. Então ali já começou o questionamento. Eu falava, para mim não faz sentido, e eu tinha ânsia que fizesse sentido, porque eu tinha essa conexão desde sempre comigo, né? O divino estava dentro de mim, pronto para aflorar a qualquer momento, mas ali não aflorava. E o meu pai, que tinha um pé no espiritismo, né? Ele era católico, mas tinha um pé ali no kardecismo, né? No espiritismo e tal. Ele me levou uma vez num centro de Umbanda que ele disse que frequentava lá quando ele era jovem. Nunca tinha ido. Isso devia ter uns 9 anos. Quando eu cheguei nesse centro a primeira vez, né, geralmente as pessoas chegam com medo, né? Todas as pessoas que eu levo hoje a primeira vez chegam com medo. Sabe? Não, para mim foi pá. Falei, meu Deus, que aquelas mulheres dançando e aquela música de tambor, para mim fez todo sentido. Aquilo, naquele momento, tipo, a manifestação do divino é isso para mim, sabe? Para eu me conectar. Mas ficou na minha memória, porque eu era criança. E, né, ficou. Voltei para minha religiosidade, que era católica até então. E aí fiz a catequese ali com 12 anos. E depois na igreja católica você tem crisma, você tem uma série de outras coisas. A crisma eu já não quis fazer. Eu já falei para meu pai e para minha mãe, não quero. E daí fiquei um tempo sem ir em lugar nenhum. Aí tive um convite de uns amigos para ir na Igreja Bola de Neve, que para mim foi interessante, frequentei um tempo, era interessante, me conectava também, aquela música, conexão a Deus fazia sentido, mas quando chegava na parte filosófica, né, onde que a religião está mirando, né, que horizonte que aquela religião está te mostrando, aquele horizonte não era o mesmo que o meu. E ali também não dava para eu ficar. E aí um amigo me convidou para ir no centro de Umbanda ali com os meus, sei lá, 18, entre 18 e 20 alguma coisa. E aí eu fui por conta própria, frequentando a Umbanda, até que fui frequentando e ficando. E faz muito mais sentido para mim, tanto pela minha conexão, a minha relação com o divino, que eu não tenho como compartilhar essa experiência, mas também pelo horizonte. A Umbanda tem o mesmo horizonte que eu tenho, que é essa coisa do acolher, sem questionar, sabe? Acolhe primeiro, ouve, depois a gente fala para onde que você vai, mas primeiro
chega aqui, conversa, né? Que é isso que a Umbanda faz, né? Chega aqui, conversa comigo, o que está acontecendo, né? Então, e isso permeou, foi atravessando a minha formação profissional também. Foi ali se comunicando com a minha formação profissional o tempo inteiro. Cantei na Umbanda, né? Tive um período ali de me juntar a um grupo que fazia apresentações de música umbandista. A gente ganhou festival, foi muito legal, um período muito legal, com um intérprete, com o ponto da Umbanda, a apresentação, foi um período bem interessante, ali em 2013, foi bem ao começo da faculdade. Mas aí eu parei com esse grupo, não estava questão de tempo e ideias não estava cruzando, então parei, e agora estou fazendo só esporádico quando uns amigos convidam para cantar, nessa forma artística de apresentar a música umbandista. Nossa, eu sinceramente não sabia de tanta coisa assim tua, até porque, como eu falei, acho que o podcast é o momento onde eu tô conhecendo melhor as pessoas que eu conheci no passado, né? Porque todo mundo que eu conheci era o que foi no trabalho, por exemplo. 10 minutos era o máximo que a gente falava da vida, e daqui a pouco cada um tava para um canto, né? Correndo. Então, eu acho legal essa coisa de saber a história, porque que interessante, né? Explica muito, né? Conhecendo você agora, explica muito como você sendo filha única, acredito que essa questão de você também ter sido solitária, vendo de fora, eu acho que, de certa forma, você talvez queria alguma companhia como irmão, porque normalmente é assim. Não sei se você era assim. Com certeza. Porque daí o que eu mais explica falava era que eu queria um irmão. Essa coisa de você ser tão atenta às crianças. Porque, por exemplo, eu fui muito atenta às crianças porque eu tenho um monte de irmão. Uma ruma de irmão, menina. Nossa Senhora. Quantos irmãos você tem? Meu pai se casou 3 vezes, né? Aí já te explica, já que eu tenho uma irmã antes de mim. É uma galera. Aí ele se casou com a minha mãe, fez eu mais 2. Aí se separaram, ele fez 2, minha mãe fez 1. Então, neste bolo total, eu tenho 5 irmãos homens e uma irmã. Uau. E eu, como era a mais velha do segundo casamento, eu não cresci com a minha irmã, assim, né? Que hoje a gente é super amiga, tudo, mas como era casamento separado, você sabe, né? No passado, meu pai se separou da primeira mulher, eu acho que ela tinha uns 4 anos por aí. Depois chegou eu no mundo, né? Então, isso aí, ó, eu tenho 34 anos, olha o tempão, né? Você sabe como era essa coisa aí do separar, não era muito bem visto, né? E aí a questão dos irmãos também, que fala assim, você é irmão do outro casamento, vai se lascar, né? Porque tem aquela coisa que você quer seu pai, aí o seu pai tá separado. E eu cresci sendo irmã mais velha. Irmã mais velha é uma segunda mãe, ou irmão. Então eu cresci, todo mundo pensava que eu ia ter 300 filhos, porque eu sabia cuidar de criança. Mas em vez disso, eu fiz assim, ó. Já deu a minha cota. Eu acho que eu já fui mãe tempo demais nessa vida. Inclusive, então, a irmã mais velha recebe o nome de Tata, né? Quando né? Justamente nessa questão afetiva. Isso. É, babá. Menina, nossa. Então, por exemplo, eu brigo com uma criança como ninguém. Aí o povo fala, você podia dar aula para criança? Eu falei, querido, um dia com a criança tá ótimo. Por quê? Já deu. Exato, porque se não há do meu ciclo de vida, que eu consigo ensinar do jeito que eu posso ensinar, eu não consigo ultrapassar essa barreira da criação dos outros, entendeu? Sim. Porque eu fui muito... Não sei se eu fui muito autoritária, como não tinha... Minha mãe tinha que trabalhar, meu pai era separado, eu não vinha praticamente ver a gente. Então, eu tinha aquele pensamento, meu Deus do céu, até minha mãe chegar, ter que ficar cuidando de 2 meninos. Responsabilidade, né? Uns 9 anos, né? Disso. Aí, tipo, onde você vai ter que levar irmão? É aquela coisa que você lembra, né? Não tinha telefone, não tinha internet, então se sumia, era na voz, né? Chamava, não sei o quê, não sei o quê. Aí daqui a pouco falava, tua irmã tá te procurando, tá gritando. Então, era um outro tipo de criação, com certeza, mas eu fugi disso. E pior que eu arranjei, quando eu, né, tinha
namorados homens e tudo mais, toda vez eles queriam ter filho comigo. Aí eles falavam, vamos ter um filho, aí vamos terminar. Porque eu não quero. Ponto. Não estou preparada para essa situação. Tenho que viver minha liberdade. Então, hoje que eu estou reconectando com essa coisa, tanto que eu sou mãe de uma avó de 89 anos. Sim. Do contrário. A coisa de ser mãe nessa vida, eu acabei sendo, querendo ou não, né? Mas eu vejo que isso tudo explica como a gente vai encontrar também a arte, né? O que a gente vai procurar, assim, como dedicação, porque pelo que eu vejo de você, assim, fazendo uma análise de fora, mas para entender como a gente consegue admirar as pessoas, né? Vendo você pelo que você está falando, se entende a sua verdade, né? Brilhar os olhos. Porque muitas vezes eu olho assim, gente que cuida de criança, que dá aula para criança, que não tem a mínima vontade. Então eu olho e falo, mas por que você está fazendo isso? Está ocupando o lugar de alguém que realmente gosta, né? Então vai viver a sua vida, achar alguma coisa que você gosta. E não é fácil, né? A gente sabe disso, mas ver uma pessoa, igual você falar, que te brilhou os olhos, aí eu já penso assim, gente, fortunado, né? A pessoa que tem um filho que é seu aluno, porque sabe que você se dá por completo. Isso é muito legal, né? Porque eu acho que a essência da gente, ela vem... Quando a gente procura alguma coisa que a gente vai fazer na nossa vida mesmo, pode ser toda a vida ou pode ser muito tempo da nossa vida, eu acho que bate muito com o autoconhecimento e com as coisas que a gente viveu, né? Super, tudo a ver. Por exemplo, eu era muito tímida. E aí, só que eu era muito... Não dá nem para pensar que você era tímida. Eu sou Capricórnio, né? Uma fase da vida eu fui calada. Ali dentro, né? Aquele gelo, né? Capricorniano. Eu só observava, só... Então... Só julgando. Eu me comunicava só no esporte, entendeu? Eu jogava futebol desde pequeno. Eu não sei o que é Barbie. Nunca tive uma Barbie. Porque eu não queria, eu queria bola de futebol. Sei. E eu só fui ter uma bola de futebol com 13 anos. Pra você ver como é que a vida é. Porque eles não queriam aceitar totalmente que eu não queria boneca. Então, aí vinha uma bonequinha ali, eu olhava pra cara da boneca, falava, que legal, obrigado, mas... Tá bom, tchau. Que não tem necessidade, assim, né? Eu sempre estava no meio dos meninos, então eu sempre tinha uma bola lá para jogar. Mas o que acontece? Eu, como era tímida, mas eu conseguia me abrir no futebol. No futebol eu era um pouco agressiva. Acho que ainda sou. Então, essa coisa de defender uma bola, de defender o time, eu fiquei muito defensiva. Então, se eu via que alguém maltratasse uma pessoa tímida, nerd, ou qualquer coisa assim, eu tomava parte, assim, sabe? Eu ia lá e defendia. Então, era sempre esse tipo de pessoa. Então, eu cresci sabendo o que é você ter que se impor, ter que entender como é você ser colocado de lado. Essa coisa me modificou também, porque eu acho que, obviamente, né? Se a pessoa ela tem uma história, muito disso vai indicar o que você vai procurar para o seu autoconhecimento, né? Mas eu acho legal a gente entender também, porque nós que somos artistas, o povo olha, né? E primeira coisa que a gente tem que desmistificar é, quando você estava estudando, provavelmente muita gente falava, e se estuda música? Sempre tem alguém que pergunta, mas a música se estuda? Mas a música tem faculdade? Agora pode ter sido que tenha melhorado um pouco, mas eu lembro que no começo até eu senti uma discriminação. Eu com meu amigo que fazia moda, a gente chegava no mesmo lugar. Aí a gente falava, né? O que vocês estão fazendo? Eu estou fazendo moda. Glamour. E você? Estou fazendo música. Silêncio. E eu falo, gente, tem tanto estudo. Tem tanto isso, vocês nem têm noção. E aí, eu gosto de desmistificar certas coisas, porque a gente conhecendo a história de alguém, principalmente no meio da arte, aonde a gente se demonstra muito,
E às vezes a gente não pode demonstrar fragilidade porque a gente está preocupado no conteúdo, né? Aí as pessoas acreditam que é sempre assim, isso é fácil para você falar, porque você sabe, você sempre soube. Ou então que sempre foi fácil para você. Tem uma Exato. inocência ou uma ignorância, que eu ainda não sei identificar, que o pessoal às vezes olha assim para a gente e julgar. Mas se você tem um talento, e o que eu mais venho mostrando no podcast é que muita gente vem falando que ou aprendeu música muito tarde, ou não conseguia bater palma e tocar violão ao mesmo tempo, tipo, cantar e bater palma era impossível. Então, são tantas coisas que a gente passa para chegar onde a gente está, que Com é muito certeza. bom a gente poder ver o lado humano de todo mundo. Porque hoje, com essa coisa de tudo tem que postar e hashtag não sei o que, não sei o que, o povo só quer mostrar o lado bom da vida, né? Obviamente que eu Exato. não sou de acordo com as pessoas que fazem terapia no Facebook, porque daí já é demais. Só que, né, não mostra fragilidade, depois mostra tudo. Não quero saber disso. Vamos mostrar a realidade. Tipo, É, hoje, né, hoje a gente pode, tudo bem, pode fazer live, pode fazer um monte de coisa. Mas eu acho que é legal contar a história, porque quantas pessoas, né, tiveram infância igual a você ou estão tendo, né? E às vezes a pessoa se exatamente. sente mal porque, poxa, a minha família é toda católica e eu tô sendo a única pessoa que não me sinto encaixada. Exato. E aí alguma É coisa vai, importante. né? Vai É. fazendo você seguir um caminho. Mas conta aqui, né? Nesse meio da espiritualidade e tudo, você falou de Clara Nunes, que eu acho que cara, se fala Clara Nunes para mim, o Canto das Três Raças lá, no dia que eu ouvi, eu fiquei em loop infinito. Essa música, eu falei, nossa, gente, meu Deus, que música boa e que voz, né? E aí eu queria te perguntar sobre isso, porque também tem o. Não sei se você lembra que eu tenho uma música que fala sobre Janaína. É muito. Ah, não lembro, hein? Eu lembro que você me mostrou na época que a gente fazia lá a monitoria. Eu lembro que era para trabalhar uma música sua, algumas músicas, mas eu não me recordo, assim, da melodia. Tal. Mas o negócio é que, por coincidência, eu também tenho esse lado da espiritualidade, flertei com o bandismo, mas a coincidência que eu digo é a minha música, que eu acho que, assim, eu mostro 300 milhões de música, mas aquela que o pessoal sempre acaba fixando na cabeça é aquela que fala de Iemanjá. Mas, gente, caramba, meu, impressionante. E eu não sou um bandista, só que eu acho muito lindo você ver a espiritualidade através da natureza, através dos orixás. Então, eu sei muita coisa, assim, claro que eu não sei como alguém que realmente é da filosofia ali, da religião, mas eu convivo e convivi com muito, 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 muito pessoal que era ou do umbandismo, ou da Umbanda, ou do Candomblé, e claro que isso me transformou. Mas eu vejo hoje muito cantor que ele até canta uma música ou outra, como eu, por exemplo, mas cantar mesmo uma música religiosa, às vezes é mais difícil, né? E você falou aí que vocês conseguiram até serem premiados, né? Então, Foi. me, o que eu gostaria de dizer agora é que muitas vezes eu vejo o gospel, né, tomando conta, né? Até tem um jeito gospel de ser. Você ouve lá, tipo assim, aquela pessoa canta como um cantor gospel brasileiro, não como um americano, né? Que eu sinto a diferença, assim, uma voz um pouco mais. Que É eu não sei é explicar. uma impostação diferente, né? Isso, bravo. Sim, E sim. aí eu pergunto para você: você acha que a gente conseguirá fazer uma coisa parecida com a música religiosa, música que eu acho que deveria ter, né? A música afro brasileira, ela devia ter mais isso, porque você vê algum flerte no samba, né? É. Com a religião. Mas você acha que isso seria um caminho possível, assim, de pegar a mesma força
que a música da igreja evangélica hoje tem? Olha, Pá, na década de 70, a Umbanda era muito forte no Brasil, né? Ela ocupava um espaço que hoje as religiões evangélicas ocupam, né? As religiões cristãs, perdão. Na década de 70, então a gente está falando de um período muito recente. Então, a história ela tem caminhos diversos, né? Eu não sei que rumos, eu não consigo vislumbrar que rumos que a gente vai tomar religiosamente falando, mas eu percebo que alguns anos atrás a Umbanda estava meio escondidinha, agora aos pouquinhos começa a fazer mais sentido aqui e ali, pipocar algumas coisas. E pode ser que isso ganhe força. Mas se a gente colocar um olhar bem atento sobre a música brasileira, você vai perceber que está permeado em muitos lugares. Quando a gente pega o ritmo do Ijexá, você percebe que o Ijexá, que vem do terreiro, ele está presente em 3.522 músicas da música brasileira. E aí você fala, da onde que saiu esse ritmo? Saiu do terreiro. E tá aí, como o samba, como o baião, sabe? As músicas até mais pop com o elemento do baião ali presente. Músicas mais comerciais, eu quero dizer, né? Com o baião ali, né, presente, como ritmo. Músicas comerciais com o samba ali. E o Ijexá também. Você pega aí Gilsons, né? Que tá super... Ijexá puro, ali misturando com elementos eletrônicos. Então, eu não sei se vai ter essa evidência clara como tem o gospel definido, né? Definido ali a música gospel. Há um mercado até, né? Música gospel, né? Tudo definidinho e tal. Mas a música afro tá permeada em tudo na música brasileira. É inocência falar que não, né? Tá permeado. Se ela vai ficar clara assim dessa maneira, isso eu não arrisco dizer nada, não tenho essa, não vislumbro se isso vai ser possível. Mas ela tá em tudo, ela tá permeada na música como um todo, na música brasileira. Eu vejo que às vezes tem uma tendência, assim, porque, como você falou, era mais tímido, né? Você assumir que você é um bandista era uma coisa, assim, para poucos que tinha coragem, né? Até mesmo um kardecismo. Poucas pessoas na nossa infância tinham coragem de falar, sou kardecista, porque o povo já te olhava assim, né? Te olhava mal. E eu vejo uma tendência que está se abrindo, assim. Por isso que eu te perguntei, porque, por exemplo, claro que não é uma coisa de agora, mas é uma coisa que sempre eu gostei muito, foi de ouvir o CD lá, Tecnomacumba, que é a primeira vez que eu ouvi aquilo, porque assim, Maravilhoso. Tecnomacumba, como assim? Improvável, né? Maravilhosa. Exato. E aí, eu olho e falo assim, até porque a Rita Ribeiro, não é? Ela até muda o nome, ela mudou o Rita nome, né? Benedito. Rita Benedito. Agora é Rita Benedito, mas era Rita Ribeiro, não Rita é? Ribeiro. É. Porque eu fui procurar uma música dela, eu vi que tinha mudado, eu falei, não, essa daqui é a mesma mulher, ela mudou o nome. Não é possível. Precisou mudar por uma questão artística. Precisou. Dá para entender. Ribeiro, eu acho que conflitava com algum outro nome, né? Mas ela tem muita pegada da Margareth Menezes, né? Uma pegada bem, acho que uma energia forte, né? Gostosa de ouvir, que te envolve, né? E quando eu trabalhei numa escola esotérica, de todos os discos que tinham de espiritualidade ali, o único que eu ouvia, que eu falava, gente, isso daqui meu, vai estar na rádio tocando, e realmente tocava, era o disco dela. Porque as outras músicas espiritualistas, eu sou, vamos dizer que hoje eu me considero mais espiritualista, mas eu sou bruxa. Bruxa, para mim, é ser espiritualista, né? Você bebe de várias fontes para você se conhecer.
Isso. Mas tem a tradição também, né? Então, por mais que eu sou iniciada, eu não sigo a ferro e fogo, entendeu? Não consigo mais seguir como era, porque eu acho que alguma coisa assim me fez ser livre, sabe? Porque eu acho que eu, Sei. de certa forma, eu estava indo muito assim, enfim. E aí tem as músicas ritualísticas também, né? Tem a música, não sei se você já ouviu alguma vez, que são as músicas de círculo, é praticamente parecido com a Umbanda, só que falam mais sobre a lua, falam mais sobre a colheita, falam sobre essas coisas, né? E aí eu olhava aquele tipo de música, por mais que seja até bonita, porque a gente ouve muito mais a versão americana, né? Então aquela coisa mais celta, aquela coisa mais, Sei. né, nórdica, então no Brasil, com certeza aquelas músicas são muito mais difíceis de vir fora. Mas já a música que fala claramente sobre algum orixá, que fala claramente sobre, assim, porque a gente vê muito na música da Bethânia, né, da Gal Costa também fala. Todo esse pessoal lá da Bahia, que era, né, meio difícil, né, eles não terem uma música ou Uhum. várias, né, que falam, né, Permeia, de né? Mercy Hill e tudo mais. Só que eu vejo também que, obviamente, as pessoas precisam conhecer para poder cantar, né? Mas eu acho um argumento tão gostoso, entendeu? Para cantar, que eu acho que seria natural começar a ter essa outra abertura, entendeu? Que a gente vê que eles mudaram a música gospel, não fala só de Jesus, tem algumas outras coisas que são da experiência também que vai te levar a Jesus, mas eu acho que a música da religião africana, que tem muito ritmo, que tem muito essa coisa que já, como você falou, já está incorporada na música brasileira, eu acredito que está se preparando para sair mesmo assim, dessa caixinha. Porque eu acho que o Brasil é isso também. Não precisa ter uma música ou outra. Eu acho que ele Com tá, certeza. talvez seja um momento com mais segurança também, porque eu acho que passou muito uma agressividade. Eu lembro que você falou medo, né? Essa questão do medo do pessoal ir. Primeira vez que eu fui, eu também estava com medo. Aí eu Uhum. fiquei assim, Jesus, onde que eu tô indo? Só que eu fui porque a mulher, a mãe de santo, quando conheceu minha mãe, falou: você tem uma filha minha na tua casa. A minha mãe, pelo amor de Deus, como assim? Quer fazer. Quer fazer com essa criança. Aí minha mãe Meu falou, algumas coisas agora ficam mais claras, porque essa menina é estranha, então vamos ver se dá jeito. Me levou lá. E eu vou te falar, Daí você foi. foi ali que eu conheci Iemanjá. Eu fiquei um pouco assim, mas a parte do tambor foi muito legal de ter visto, assim, porque você vê o ritmo, todo mundo tocando junto, assim, é muito legal. Então, é uma coisa muito interessante a gente ver, né? Porque a música sempre vai bater no divino, né? No espiritual. Isso é muito incrível. Acho que você falar as palavras de Sim. Deus, do orixá, de qualquer coisa, tem um valor. Mas quando você coloca a música, aquilo ali te leva para um transe, né? Me Exatamente. conta aí, você tem alguma história aí interessante aí que você lembre de uma dessas apresentações suas? E sempre tem alguma história, né? De coisa da espiritualidade. Você lembra de Você, alguma coisa? você foi contando, né, as questões da Rita Benedito. O último show que eu fui antes de começar a pandemia foi da Rita Benedito. Foi no Tá Sesc brincando. Pompeia. Foi maravilhoso. Ela já estava fazendo o show do Tecno Macumba. Ela falou, eu não me recordo se faziam. Era muito tempo, tipo 10 anos era. Fazia, que ela tava com esse, ela não Ah, conseguia sair mais, mais, né? Ela não mais. conseguia sair da cena com esse show, porque as pessoas pediam esse show, porque é muita energia. E aí só estando lá para saber. E eu lembro de estar lá no show da Rita Benedito, ela já estava com outro show, finalmente deixado o Tecno Macumba para lá, mas era um show que falava de samba, né? Era toda a temática do show dela, não vou me recordar do nome agora, mas ali com elemento afro,
religioso todo presente, né? E isso entra naquilo que você falou, da presença. Mesmo que a gente queira sair, a gente tem toda uma instrumentação, arranjos, uma memória melódica, talvez eu tô viajando agora, uma memória melódica que leva a esse tipo de música, né? Que está permeando tudo, né? Essa instrumentação do tambor. E isso mexe, né? Essa questão do tambor mexe. Eu não sou uma grande estudiosa dessa questão de percussão e espiritualidade. Eu só falo do que eu observo. E lembrei do meu professor, porque agora eu estou estudando percussão por prazer, por felicidade, não tem relação nenhuma com produtividade. Eu estou estudando para mim. E o meu professor, Matheus Prado, que é um grande percussionista, ele fala sobre essa questão da relação do tambor com os nossos chakras e como isso mexe com a gente e se comunica com algo muito ancestral nosso, né? Se comunica assim. E às vezes eu observo, quando eu dou uma aula simples de ritmo para os meus alunos, algumas crianças ficam muito mexidas com o ritmo. Você vê, a gente nem entrou em assunto nenhum de espiritualidade. Eu estou dando uma aula de música dentro de uma proposta pedagógica que faz, né, parte de um plano tal, totalmente fora de religiosidade. Mas a questão do ritmo está mexendo com alguma coisa ali interna, né? Como isso é forte. Então, essa coisa do tambor, ela mexe muito. Mais do que... Às vezes eu percebo mais do que o canto. O canto mexe bastante. Mas a questão dos elementos ali percussivos, ele é muito forte. E você falou da questão de você fazer uma oração, falada é uma coisa, cantada é outra. E eu me recordei de uma vez que eu fui chamada para fazer um trabalho de cantar num casamento, um casamento católico, e tinha o Pai Nosso cantado. Gente, é outro Pai Nosso, sabe? É outra... Você vai para outro lugar com ele cantado. Eu não vou me recordar agora, porque era uma versão bem diferente, mas era incrível, assim, sabe? Você fala, nossa, elevado, né? Falar é aqui, cantar tá... Você já leva para outro lugar, e a música tem esse poder em todas as religiões, a gente percebe, né? O quão importante é a música dentro das religiões cristãs, né? Para não falar só do meu nicho, para não falar só da Umbanda. Eu lembro quando eu ia na Bola de Neve com meu amigo, era incrível o que acontecia, o ministério, né, de louvor ali. É incrível, é maravilhoso, né? Então te coloca num outro lugar. E de experiências, assim, da música e espiritualidade, eu acho que são essas. E a gente vê também quando em shows também, né, as pessoas começam a se movimentar diferente, né? Começa a dançar diferente, tudo. Exatamente, né? Você já começa a fazer o ritmo do Ijexá ali, né? Seguindo tudo, e parece que é uma coisa só, a dança e a música, né? Então, Eu acho uma eu não coisa sei se eu muito legal. respondi. Eu dei uma É viajada, uma não sei se eu experiência respondi. que você teve no meio da música que te marcou, né? Essa do Pai Nosso. Essa agora você me deixou curiosa, que eu vou ter que procurar para ver uma versão cantada que eu nunca vi. Eu vou procurar, eu sei, eu te mando. Ela é incrível, é maravilhosa. Vou procurar. E eu acho legal você, assim... Primeiro, eu confio muito em pessoas que procuram autoconhecimento. Uhum. Eu acho que essas pessoas, elas sempre estão querendo fazer o melhor, né, para o outro. Elas sempre estão procurando contribuir nesse mundo. Eu acho isso muito legal. Mas quando a pessoa ela faz a procura em alguma religião que seja, eu acho que isso dá, dá como se fosse um bonus track, sabe? Porque muitas vezes eu acho que a humanidade ela precisa só ter uma direção para um lado bom, né? E se Sim, sentir lá naquele lugar. E eu acho que a arte, ela sempre é um pequeno canal que ela se abre e se transforma grande. Porque eu acho que a arte, independente seja só a música, né? Em qualquer arte, eu acho que as pessoas olham sempre como uma coisa simples. No começo é sempre assim. Ah, fazer um negocinho ali, ó.
uma música, quando você vai ver, te toma, assim, e aí te leva para outros lugares, né? Acho que é muito bom saber, né, que as pessoas elas conseguem, através da arte, se conectar com alguma coisa também do Sim. espiritual, né? Porque às vezes é difícil se encontrar numa religião, né? Eu acho que você teve uma coisa que é muito difícil, que é entrar lá e fazer sentido. Essa coisa do fazer sentido, né? Muita gente acaba se prendendo por causa de um programa mental, né? Ah, não, minha família é toda assim, eu não vou ser pessoa diferente, né? Sim, por história, né? Por É, tradição, né? Sim, até mesmo a questão da sexualidade, por exemplo, sim. porque todo mundo aqui tem uma família, né? Ou namorado ou namorada, Heteronormativo, né? exato. Normativo. Então, quando você decide fazer toda um nado contra a correnteza, você precisa também ter uma força muito grande espiritual de que acreditar na tua espiritualidade para te carregar como força, né? Porque Exato. eu acho que isso são para poucos, viu? Isso eu digo assim, eu achei muito legal a sua bio, porque você colocou lá mulher guerreira, né? E realmente você É, falando e sobre isso é legal. Conta esse é pra um olhar gente. que esse é um olhar que eu tenho hoje sobre a minha história, né? Com os meus 38 e que as coisas agora estão que eu já não é que as coisas estão resolvidas, elas não estão resolvidas. Eu sinto que hoje eu estou onde eu deveria estar, em todas as. Olha, Eu estou. Eu sou quem eu sou hoje, mas eu consegui estabelecer isso agora. Foi toda uma trajetória. Eu me assumi homossexual com 27 anos, né, amiga? Então, até os 27 anos, eu tenho 38, são só 11 anos. Eu assumida aqui, né, à vontade, sou o que sou. Porque até os meus 27 anos foi uma batalha interna, né? Quando a gente se assume, eu não sei para você como isso funciona, mas para mim a batalha foi eu me entender ali, né? Meu Deus, apesar de eu ser fora da caixinha, mas a questão da heteronormatividade era muito forte, porque naquela época a gente não tinha referenciais tão claros. Então, filha única, formação tradicionalíssima ali na Igreja Católica, na minha escola tradicional, falta de referencial, e aí você vem falar da arte, a arte faz isso, ela te cria referenciais. Opa, te abre os olhos para outras coisas. Espera aí, né? De repente eu vou num teatro e eu vejo que ali tem uma história. Como é possível? É possível, olha lá, né? Tô vendo ali que existe essa possibilidade. Então a arte tem esse papel. E eu acho que hoje, apesar de ter tanta repressão, o fato da. E isso eu atribuo à internet, às novas formas de comunicação, chega a mais coisas para a gente. Então a gente tem mais referências, né? Para você ir se construindo e se fortalecendo. Para mim, lá o processo de me fortalecer foi duro, foi difícil. Tanto que eu consegui fazer esse processo de me assumir com 27 anos. E graças a Deus que eu não desisti também, né? Graças a Deus que porque tem muitas histórias de homossexuais que desistem, né, de ser o que são. Ou nem tudo são, né? se contém ali no na sua identidade, ou até uso de drogas, suicídio, né? Você desiste de alguma forma. E eu não queria desistir, eu estava cansada de me esconder e queria viver e queria. É isso. E aí partir para esse rompimento, que não é fácil. E aí a gente entra num ponto que você falou, que é da fragilidade. A gente muitas vezes tem que estar vulnerável. Né? Isso eu aprendi agora, com os meus 38 anos, que quando a gente se coloca num papel de vulnerabilidade, talvez a gente faça mais conexões, sabe? A gente consiga conectar com outro ser humano que está ali do outro lado, que também é vulnerável e frágil. Então eu me fico como se estivesse nua, né?
aberta, tal, frágil, despida, vulnerável, mas talvez isso pode ser muito bom. Quando eu fui me assumir para os meus pais, eu me sentia isso, porque para mim o importante era me assumir para os meus pais. Depois eu assumi para mim, o mais importante, me assumir para o mundo significava me assumir para os meus pais. Eu me sentia eu saltando num abismo, sei lá onde eu vou parar. Meu Deus. De repente deu certo. Não deu certo imediato, mas deu certo. Para mim foi ótimo. Foi uma virada de chave ali. E aí hoje eu chego onde eu estou, não sinto que está tudo resolvido, pelo contrário, eu só sinto que eu resolvi, que eu cheguei onde eu precisava chegar. Agora, daqui para frente, são outras histórias, outras construções. E que talvez eu precise dar o meu exemplo, por exemplo, para as crianças que me observam. Não necessariamente eu preciso deixar isso claro aqui no meu discurso, mas tudo em mim se comunica. Minha forma de me vestir, meu cabelo, ele enrolado, ele não é mais liso. Eu sou branca, tenho algumas tatuagens, sou uma mulher gordinha, eu uso camisa social masculina, sabe? Então, o meu corpo, a minha existência vai dando sinais e eu acho importante que me observem. Não porque eu seja incrível, não, eu preciso estar ali, eu preciso criar referencial para quem está em volta, sabe? Acho que eu estou entendendo. Em questão de que às vezes a gente não precisa fazer uma bandeira, né? Acho que a nossa Exato. atitude, ela é a Isso, bandeira formal, né? Você, exato. às vezes, assim, é uma coisa também que eu vejo, né? Que a gente sabe, a Cássia Eller, para mim, é o maior exemplo, né? Ela totalmente masculina, daqui a pouco grávida. Você fala, o quê? What the fuck? Buga. Buga. Buga, Ainda mais né? naquele tipo ali, você fala, como assim, gente? E aí também bate numa coisa que eu não sei você, mas assim, eu tive um momento que quando eu saí de Nárnia, né? Como a gente brincava, quando eu saí de Nárnia, eu tava com 21 anos, 20 anos, por aí, quase 21. E foi justamente quando eu estava fazendo autoconhecimento, esse processo de autoconhecimento, porque eu queria ser verdadeira comigo. Eu queria ser eu tava realmente, sabe, eu fui lá fazer o tarô, e o tarô é uma coisa assim, que você abre ele, você olha lá, você fala, não quero ver isso aqui. Ah, minha filha, tarde demais, você já abriu, agora aceite, leia isso aqui e Era receba, vez. né? E aí, Simplesmente. quando eu vi que era isso mesmo, quando eu comecei a aceitar, era como se esquentasse o coração, assim, porque parecia que eu tinha uma asma constante, assim, sabe? Aquela coisa que, primeiro, quando eu era pequena, eu jogava futebol, eu era muito masculina, minha voz era muito mais grave, porque eu não me preocupava com voz, né? E quase não falava, então eu acho que isso abaixava mais a voz. Então eu era, e aí, meu? Isso o quê? Era muito, assim. Você vê como é que eu tive trabalho na minha vida para poder melhorar um pouquinho isso aí. Não porque. Eu acho que era um jeito, era o meu modo de me defender, porque eu gostava de coisas masculinas, então eu já ficava assim, meu, você vai me tirar? Você vai ver o que vai acontecer, eu te dou um soco na sua cara. Uhum. Era assim. Sei. Aí depois, com 16 anos, eu fui trabalhar na mecânica. Então lá eu era mais dura que você nem possa imaginar. Eu era lá, assim, olhava, aí alguém falava, e você sabe mexer com carro? Eu falei, e você sabe com quem você está falando? Tipo, era muito assim. Tanto que os caras já Sei. ficavam lá esperando, que coisa a Paula vai dar, né? Porque eu não tinha Você papai já na tinha uma língua. altura mais Eu falava, dura, meu, você quer seu carro arrumado ou você quer firme. de papinho pro meu lado? Já era bem seca, assim, porque eu vi que, tipo, eles Sei. vinham com gracinha, querer, sabe, tirar uma onda, e eu nunca deixei isso. Tanto que a minha experiência com os homens é que eles me respeitaram muito. Então, eu nunca senti uma coisa assim, isso é coisa de homem. Para mim, eu sempre senti que as pessoas falavam, olha lá a menina que sabe, olha lá a menina que joga, olha lá a menina que mexe na Sei. mecânica. Eles queriam me mostrar pro povo, a menina sabe. Então eu sempre vi uma coisa interessante. Nunca sofri esse coisa. Até porque se alguém ousasse fazer alguma coisa, eu já colocava no lugar, entendeu? Falava, o que é que você está falando?
Opa, uma dúvida. Mecânica, você está falando mecânica de carro mesmo, é isso? É? De carro. Que show. Eu era Que... igual a Maria a Machadão lá. Igual. Aham, Eu ficava com a mão preta, cara preta. Ih, meu filho, ó, sei. Que tipo, show lavava as isso. mãos assim, tanto para não parecer que eu tinha unha preta. Porque sempre quando eu conhecia alguém, eles falavam, ah, a menina trabalha na mecânica. A primeira coisa que eles faziam é que queria olhar na minha mão se era preta. Sim, Falava, a prova do crime. Você precisa. aí eu Se falava, você... não, meu filho, uma hora lavando essa mão aqui, você não vai achar preto. Então, tipo, Aham, essas mas coisas. demais isso. Aham. Então, quando eu era pequena, eles falavam, oh, sapatão. Aí, tipo, mano, eu nem tava entendendo o que que era sapatão, assim, sapatão é você. Tipo, um menino me Aham, chama de só sapatão. devolvia. Você que é Aham, sapatão. Quer dizer, você aham, é hétero, né? aham. Ai, nossa, então, quando eu conheci esse lado aí, eu falei, gente, que coisa. Mas claro que não foi simples assim, teve todo aquele processo de aceitação de que eu realmente poderia provar. Vamos ver se é, né? E depois eu tive um outro momento em que eu falei que eu era muito bloqueada com mulher, assim, eu queria mulher que parecia mulher. Então, quando eu olhava e se eu tivesse num lugar como discoteca, assim, eu já não sei se é mulher ou não. Não sei se é hétero. Não sei. Ai, não quero ouvir não. Eu tinha medo do não. Ah, vai se lascar. É um medo, Sei. idiota, né? E aí eu ficava, tipo, mano, evitava, assim. Foi difícil esse momento aí de. Acho que aceitar para mim mesmo não foi difícil. O difícil foi me abrir para o lado que eu queria mesmo. Eu falava, então, venham. Sei. Não Aham, conseguia. sei. E aí Sei. depois eu falei, será que eu não sou bi? Então isso também teve na minha cabeça. Aí eu voltei a ficar com o homem. Aí eu olhei e fiquei naquela crise assim, eu falei, meu, quando eu tô com homem, não é a mesma coisa e me falta outras coisas. Então eu acho que assim, Uhum. para mim, eu acabei identificando o seguinte, que eu sou uma mulher que gosta de outra mulher e que eu quero ser feliz. Então, espero, né? Eu esperava, era isso que eu pensava. Eu espero encontrar uma mulher que eu consiga sentir uma coisa recíproca, entendeu? Porque com um homem eu nunca consegui isso. Mas eu estou aberta para que, se alguma coisa, né, revoluciona na minha vida e eu, de repente me apaixone por um homem, por que não? Porque eu era muito Sim. radical, entendeu? Quando eu descobri o lado feminino, mulheres, minha vida, agora eu Aham, sei, entendi. sei. E aí, depois, essa parte do homem ficou muito assim: ah, não, 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 não. Agora eu descobri por quê. Eu não gosto de pelo, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu não gostava de um monte de coisa que o homem tem, coitado, né? Não, eu tava querendo Sim. mudar ele, né? Tipo, eu só queria um homem que fosse cabeludo, que não tivesse tanto pelo, que fosse mais sensível, que isso, que aquilo. É que eu tava procurando uma mulher, né? Uma projeção. Então, foda. É, a gente vai sacando que justamente o que faz a pessoa ser o que ela é o que a gente gosta ou não gosta, né? Então, não, você começa, é isso, a criar as suas construções, né? Você começa a perceber que, então, a pessoa não precisa mudar. É, Porque exato. preciso estar no lugar certo, com a pessoa certa, Sim, não né? precisa mudar, porque, entende? Mas isso tudo leva tempo, né? A gente precisa ir Muito, muito. acomodando as ideias, né, gente? Mas uma coisa que eu acho que eu falo essa história aqui, porque eu acho que no tarô, o que eu aprendi ali, eu tento sempre levar isso, que é você quer ser feliz ou você quer ter razão? Uhum. Então, muitas vezes a gente constrói uma coisa que a gente quer ter razão naquilo ali. E a felicidade vai ficando para trás, né? E eu Exato. acho que a questão da bandeira, da gente assumir, acho que quando se é perguntado, ou quando você quer falar, não tem problema. Acho que isso é ser natural. Mas fazer isso só como se você é só isso, eu acho que é complicado, porque até mesmo um hétero, ele não pode. Para a gente seria muito estranho um hétero que se basa só na vida hétero. Não, tudo Exato, aqui é porque eu sou exato. hétero. Então, eu acho que É, se a gente não quer faz sentido. uma normalidade, a gente precisa tratar como uma normalidade, obviamente. Porque, por exemplo, a questão de ter filho, né?
depois de muito tempo, eu tive alguns sonhos em que eu era mãe. Sonhos sem projeção Uhum, astral. Aí eu, sei. Maria, agora é o negócio, a encarnação aí, ó. Aí, então, Agora tá mais sério. Agora aí eu precisa. olhei e falei, Jesus, né? Meu Deus. E aí eu vejo que até isso, né? Por exemplo, eu cuido de uma senhora de 89 anos que é a avó da minha mulher. E ninguém fala nada. Ai, que legal, que boa atitude que vocês têm. Que bom, é a minha filha. E ela fala, se eu perguntar para ela, o que você é minha? Sou sua filha. Porque um ancião, quando envelhece, vira criança. A gente já deu essa comparação. Só que quando Uhum, você fala, vou engravidar, ou vou ter filho, isso vira um negócio, pá, a cabeça do pessoal. uhum. Eu acho que, tipo, mas quanta gente, né, tem filho, mas na verdade se escondia, e depois que o filho tá grande, ou nem isso, ou revela que estava traindo com alguém do mesmo sexo, ou revela que, não, na verdade eu sou gay. Depois que construiu toda uma família. Que aí é um pouquinho mais difícil, você não está lidando só com seus pais, está lidando com um monte de coisa em volta, né? E eu acredito que Exatamente. se a gente, por exemplo, você, como eu, a gente tem um monte de animal. E aí fica aquela coisa, fica as mulheres lésbicas, elas gostam de ter um monte de animal. E, gente, vocês não percebem que nós somos muito mais afetuosas do que o normal? Eu acho que nós somos mais sensíveis, porque muita gente, eu vejo, que nem animal tem, porque tá pensando só no umbigo. Eu não quero cuidar de animal. Eu quero viver minha vida. Não tenho filho, para que eu vou ter animal? E nós, em vez de ter um animal, a gente tem um monte. Eu tenho 6 animais. 3 cachorros, 3 gatos. Do par. Eu Então, tenho eu acho que 4. isso aí... Você tem quantos gatos? É tudo gato? 2 gatos e 2 cachorros. Já está aí, ó. Então, a gente Tá tem... ali. Eu só não tenho mais porque eu moro num apartamento. Porque se eu morasse numa casa, ia ser sem limite. Você está entendendo? Tá entendendo porque eu É, tenho 6, né? Isso é porque a gente se controla, senão a gente queria mais, que a gente numa chácara. Então, meu Deus. mexe e vem. Precisa ter Ai, que animalzinho controle. lindo. Uhum. Ah, e a Precisa se sorte é que segurar. faz frio, né? Porque se fosse quente aqui, aí, nossa, era um zoológico em vez de uma chácara, porque você tem que colocar os animais depois dentro de casa, né? Mas vamos, olha. Eu gosto de descontrair, assim, a gente conversar coisas assim, porque eu acho que a gente tem que mostrar todas as nossas faces, né? Quando a gente pode. Porque é legal a gente ser um exemplo de verdade, de coisa que a gente está Sem fazendo. dúvida. Então, Sem dúvida. eu acho muito legal isso. E conta aí pra gente, né, nesse seu processo de autoconhecimento, no meio da música, o que você poderia dizer assim que te ajudou de verdade assim a falar, eu estou no meu lugar? Porque você falou assim, agora eu sei que eu estou no meu lugar, né? E você, algumas vezes eu vi que você escreveu reconstrução, construção. Isso. Então, Porque é eterno, eu, né? eu não sei, você fez algum tipo de meditações, assim? Às vezes a gente está num processo de autoconhecimento, a gente fica muito reflexivo, né? Você fez algum processo, assim, algum percurso de autoconhecimento no meio da religião? O meu diálogo interno ele sempre foi muito grande. E eu sempre busco essa questão do ser verdadeira, de poder sentar e conversar sobre verdade. Porque tem uma sensação que me incomoda muito, que é a sensação de eu estou escondendo alguma coisa. Essa sensação, ela me incomoda. E tem uma outra coisa que me incomoda bastante na vida, que é a especulação. Especular sobre alguma coisa e tudo mais, isso incomoda quando eu percebo, talvez isso foi o fator mais forte para eu querer ficar livre com relação à sexualidade. Sim, sou sapatão. Podemos continuar a conversa? Vamos voltar a falar sobre contas, sobre novela? É isso. Para com essa especulação. Esse processo de eu querer sempre estar próxima à minha verdade é um processo difícil, porque que é verdade, né? O que é verdade? Então, a gente começa com vários questionamentos, né? Então, eu sempre busquei alguma coisa
seja através de livros. A leitura sempre me ajudou bastante, sempre me ajudou bastante a refletir sobre a minha vida. Meditar foi algo que chegou depois, chegou agora recente, nos últimos 2 anos, e nesse ano, por uma série de questões, eu comecei a fazer terapia, que é um espaço de autocuidado que eu acho que todo mundo deveria ter, né? Que é maravilhoso. E tudo isso me ajuda a me ver sobre outros ângulos, né? E quando eu falo sobre reconstrução, porque é isso, né, gente? Está aqui no mundo. 38 anos, eu espero viver mais, porque eu curto bastante estar por aqui. E as coisas que eu vivi antes, o mundo está em movimento, então eu preciso sempre me colocar nesse lugar, e agora, quanto mais idade eu vou tendo, eu sinto que isso vai ser mais necessário. Eu vou precisar reconstruir muita coisa, reconsiderar muitas ideias que eu tinha, eu vou precisar sempre estar atenta, e eu acho que isso é super saudável. E isso eu aprendi também observando umas alunas mais velhas. Eu tive um período, se eu não me engano, foi o ano de 2018, que eu tive algumas alunas, eu dava aula particular de canto, algumas senhoras. Cada uma dessas senhoras me parecia mesmo enviada, assim, porque eu aprendia com elas, né? Visão sobre o mundo, porque elas me mostravam que você precisava estar presente no seu tempo, apesar delas terem 76 anos, 72 anos, elas estavam ali se esforçando para viver a mentalidade do tempo que elas estavam inseridas, né? E que humildade, né, de fazer isso, de se colocar nesse papel de desconstruir tudo que você tem de experiência nos seus 76 anos de vida e colocar à prova para continuar aprendendo e se reconstruir como ser humano, sei lá, até quando elas iam viver 90 anos, eu não tenho mais contato com elas. 80 anos, não, ele tinha a vida até ali para ser, né, construída e reconstruída, né? Isso, eu gosto de falar isso não como para que vire termo de efeito, mas porque sim, é esse o processo. A gente precisa sempre estar ali se observando e dialogando com a sua verdade, que está em diálogo com tudo que está acontecendo, né? Com as outras pessoas que te odeiam e tal, né? Uma frase muito forte, hein? Essa frase de saber viver o seu tempo. É muito forte, isso eu aprendi com elas, essa frase não é minha. O nome da minha aluna que falou isso é Bara, 76 anos, e ela se vestia assim, sabe, com roupas do tempo que a gente está vendo ali, o ano de 2018, com uma mentalidade incrível. Você fala, gente, como é que pode tanta sabedoria numa pessoa? E ali falando sobre a humildade de estar aprendendo, sabe? E compartilhando experiências. É um espaço de humildade mesmo, daquilo que a gente falou, de fragilidade, de conhecer detalhes das pessoas, da história, né? De saber que não é só a foto que é postada, é todo um bastidor que tem ali, que ninguém vê, que não vem à tona. Se talvez a gente trocar uma ideia, a gente vai descobrir, pode ser muito interessante. A gente pode fazer conexões, né? E conexões mais fortes. Né? Você está falando, porque ela a nova procura desse milênio, né? E os adolescentes, com essa coisa de querer sempre ser famoso com o TikTok, com o Instagram, com a humildade de estar aberto para ouvir, né? Eu vejo, pelo menos aqui, uma geração de crianças que estão crescendo manhosas, crescendo muito. Ah, meu telefone! Falei, meu filho, teu telefone. Você tem que agradecer a Deus que você tem um telefone, porque a nossa adolescência ali foi saber o que era um telefone decente depois de adulto. Então, exato. Que ótimo que você tem o telefone, mas assim, tudo bem. Hoje em dia, não tem mais a educação corretiva que tinha no passado. Porém, algum modo de comunicação deve ser estabelecido onde tem um limite, pelo amor de Deus, né? Que às vezes eu não vejo. E aí, como é que vai ser esse pessoal no futuro? Né? Estão esperando que vai ser a vida deles, né?
desconexão total. E eu acho que eu sempre fui, né, Capricórnio, é velho já desde criança, né? Então, meus amigos eram tudo mais velho do que eu, uma senhorzinha. Tipo, todo mundo tava para lá e eu tava lá conversando com uma avó de alguém. Ah, então, né? Como você faz aquele chá lá para não sei o quê? Sim, você ali atenta na vovó. Eu era aquela criança que sabia receita, né? De curandeiro, né? Aí alguém me pergunta, Sei. alguém falava, ah, eu tô com uma dor no estômago, eu falei, toma chá de boldo, pega a folha, faz assim, 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 o povo olhava pra mim e falava, como você sabe disso? Eu falei, não, porque Qual é o a dona não problema? sei o quê, eu tava sempre no meio das curandeiras, lá das mulheres do chá. Então, essa coisa que eu sempre coloco assim, né? Infelizmente tem o Alzheimer, né? Tem essas doenças que roubam a velhice das pessoas, mas quando eu vejo uma pessoa que tem essa cabeça assim, eu já grudo nela, já falo, meu, me conta coisas assim da É, vida, me conta história. Porque antigamente era isso, né? Pessoas que envelheciam e tipo, traziam a sabedoria, né? Te traziam é, essa experiência de, olha, meu filho, calma, que tudo vai dar certo. Sei que você isso. está nervoso, mas olha, eu já passei por isso também. E vai falando a experiência de algum modo para poder ajudar a pessoa. Acho que essa empatia, né? E eu acho que a nossa geração ainda aprendeu o que era empatia, a gente busca a empatia e a gente precisa também manter a empatia. Que essas Isso. crianças que estão vindo agora, que ainda bem que você está lidando com as crianças, você está dando este exemplo positivo que assim, por mais que elas tenham uma influência de uma outra coisa, elas também têm um exemplo da professora, de uma outra pessoa que seja igual a você, para poder depois dizer, eu escolho ser assim ou eu escolho ser assado. Mas Isso. fala para mim assim, você vendo a importância da arte, né, em questão de hoje, como você vê a importância da arte com as crianças? Olha, tem alguns recortes que a gente precisa fazer para eu falar sobre isso. Primeiro, nós estamos todos pós-pandemia, certo? Então a gente tem esse recorte, que eu acho que é geracional, temos uma grande questão para resolver aí pela frente, porque esses 2 anos mexeu tanto emocionalmente, cognitivamente, e o corpo também foi afetado por 2 anos de pausa, né? Então a gente tem uma questão geracional aí para resolver na questão da educação, na questão da como que a arte vai transformar a vida dessas crianças. Hoje, na escola que eu trabalho, é uma só, que é a escola que eu comecei antes da pandemia, atravessei a pandemia e continuo. Eu sinto que eu preciso fazer um papel de curadoria mais forte do que o papel técnico. Eu preciso apresentar música para as crianças, mais do que pega a flauta, vamos tocar do ré, mi, fá, sabe? E eu sinto essa necessidade porque eu sinto que está faltando, as crianças não conhecem algumas coisas, né? E por N motivos, talvez essas crianças não tenham oportunidade dentro da casa delas de ter outras escutas, porque elas não frequentam shows, não frequentam teatro, porque N questões financeiras, ou porque os pais não têm esse hábito, mas eu sinto forte que eu preciso, neste contexto, neste recorte, fazer um papel de curadoria, né, de o que eu vou apresentar para essas crianças. Eu preciso apresentar música, e aí eu faço o meu melhor, tanto eu tocando e cantando, quanto apresentando na internet, que é maravilhoso, eu acho maravilhoso existir internet. A gente pode recorrer lá a shows antigos, shows novos, mostrar, dar pausa, comenta, vamos cantar, vamos trabalhar sobre essa letra, vamos fazer qualquer coisa, vamos criar uma sobre essa letra dessa música, apresentar para os outros amigos. Então, eu sinto hoje que a arte, dentro da minha atuação como professora de música, é um papel de curadoria. Daqui para frente, talvez a gente possa, eu sinto que possa voltar a falar de coisas mais técnicas. Mínima, semínima, dó, ré, mi, sabe? Outras questões
para a construção da música mesmo, né? Tecnicamente falando. Por hora eu vejo que essa é a importância. E quando eu troco uma ideia com os professores de artes, de teatro, de dança e de artes visuais, eles também me apresentam isso, essa falta de repertório, né, das crianças, e não só crianças, adolescentes também, e que a gente precisa fazer esse papel de apresentar, sabe? Porque às vezes não tem a oportunidade de frequentar um teatro e uma exposição, né, e é um show. Então é lá na escola que a gente precisa fazer isso, né? Eu acho que a arte ela é fundamental. Por isso, para te mostrar possibilidades, panorama não existe, eu não tenho. Adoro funk, ensino funk lá na percussão para as crianças, mas não existe apenas funk. Existe uma gama de ritmos aqui que pode ser interessante, é interessante a gente conhecer, né? Eu acho que ele também foi muito descriminalizado, porque o ritmo é ótimo. Se você não entende algumas letras aí que são meio pesadas, você dança, porque é ótimo. A gente não pode dizer que não. É um ritmo bom. Eu acho que eles desperdiçam uma boa oportunidade de colocar uma coisa legal, um texto legal, que seja interessante, né? Porque se a gente for ver quem vinha antes do funk era o axé. O axé tinha coisas sensuais também, mas você conseguia dançar sem pensar que tá pesado, né? O negócio. Então, eu acho que a questão do funk hoje, ele tá meio que descriminalizado, assim, banalizado de alguma forma o texto. Mas eu acho que as crianças, elas aprendem o ritmo muito bem, né? Pega, entra, muito Super, fácil, né? super. Por algum lugar você tem que enganchar. Mas eu achei lindo você falar sobre curadoria, né? Porque realmente, depois de uma pandemia, só a palavra cura, que é cuidado, né? Aqui na Itália, cura é cuidado. Olha só. Você vê que às vezes a palavra é igual, mas o significado ele vai ser um pouco diferente, né? Quando você fala eu curo quello cibo, eu cuido daquele cibo. É uma coisa assim. E é por isso que a palavra é curadoria, né? Não é que é uma enfermaria, é porque vem da origem, né? De cuidar, né? E quando eu ouvi essa palavra curadoria, que era sempre usada na arte, né? Um curador de arte, um curador. Eu falava, gente, mas curador de arte, mas curar não é uma coisa da saúde? Eu pensava sempre assim, porque é o pensamento brasileiro, né? A gente, saúde, né? Cura. Né? Você pensa em doença, curar, né? E tanto que aqui na Itália não se fala isso. Quando a pessoa está doente e ela cura, ela está tratando. E quando ela melhora, ela guarisce. Guarigione. Tá? Não tá chegando o seu áudio para mim. Oiê. Voltei. Aí. Tá me ouvindo? Tô. Ó, quem chegou aqui. Olha quem chegou. Falando de criança, quem chega. Ô, Ju, só para perguntar, você pode ficar ainda mais meia hora, é isso? Ou você já... Isso. Mais meia hora. Então tá, agora só para a gente ficar aqui no tempo, tá? Atentas. Bom, eu acho isso muito legal porque você... Primeiro eu queria ter você como professora, né? Como criança. Seria muito legal. Acho que gentil pessoas... dessa parte. Não é gentil, não. Eu desejo realmente que as pessoas possam encontrar profissionais que te inspirem. Porque... Gratidão, amore. Não, gratidão. Tchau. Itália, gente, está me oferecendo comida. Como a gente já tinha falado,
como já havíamos mencionado. A gente já tinha falado, né, antes de gravar aqui, agora vocês testemunharam que, assim, É um vinho, amor, é a comida, forma de amar. é o amor, por isso que, né, Sazon usou a comida lá com a música. Enfim, aí, então, eu estou falando porque, assim, hoje, fazendo o podcast, eu estou conseguindo me reconectar com pessoas como você, né? Pessoas que estão lá se procurando fazer o seu melhor, na sua verdade, e sempre são pessoas que agregam com uma ajuda para alguém, dando o seu melhor na lição como professor, ou sendo espiritualista, porque aqui também vem muito terapeuta, vem muita gente do meio espiritual aqui, e é bom, porque eu acho que você, vendo muitas pessoas assim, que hoje já está chegando numa quantidade já de podcast aqui, já está indo para os 50, né, Poxa, episódios. que Então, eu legal. fico feliz, porque quando a gente pensa assim, meu, cadê as pessoas, né, que querem fazer o bem na humanidade? E você fica meio assim, tipo, ai, cadê as pessoas, sabe? Você se sente um pouco lutando sozinho. E aí, quando Sim. você vai olhando outras pessoas, você fala, meu, mas essa luta, como você falou, não sou eu a única pessoa fora da casinha, não sou eu a única pessoa que estou procurando fazer o bem para as pessoas, né? Porque eu acho que é difícil você, tendo essa bagagem espiritual, não carregar esse amor, né, esse afeto na hora de ensinar, essa observação de curar, e não de educar. Que eu, às vezes, eu não sei você para essa palavra, eu quero, se você puder dar essa opinião. Eles mudam muitos termos, né? De coisas assim, por exemplo, eles, eu digo a sociedade. Professor, muitas vezes agora está sendo educador, né? E eu não concordo muito com isso, porque eu acho que o educador mesmo, quem educa, aí eu acho que é a família, porque é a convivência onde você vai passar seus valores. E o professor, eu acho que ele realmente ele vai te passar uma coisa muito, assim, 360 graus, ou 90, não sei nunca, quantos graus são? É o grau total. Uhum. Porque um pai, às vezes ele não tem um filho, tem três. Às vezes ele tem filho e ainda tem que ir lá fazer um monte de coisa na vida. Então ele não tem tempo para ficar mostrando, como você falou, o teatro, a isso ou aquilo, explicar profundamente uma situação, né? Uma inspiração. E eu acho que o professor, ele traz essa bagagem assim, de que ele está sempre conectado com o conhecimento. Isso. Então, eu sempre fui muito amiga de professores quando eu era criança. Eu não era muito amiga de ninguém, não. Como eu falei, eu defendia as crianças mais tímidas, eu era amiga delas, mas eu era péssima nas lições, então eu não era nerd. Porém, mesmo eu não sendo boa, eu era amiga dos professores, eu gostava dos professores. Uhum. Eu era sempre amiga deles porque eu vi que eu era apaixonada pelo modo que eles mostravam que sabiam. Eu falava, gente, como é que sabe tanta coisa assim? Professor. Uhum. Então, Admiração. o que você pensa sobre isso também? Você vê mais ou menos desse jeito, da palavra educador? Antes da gente começar a conversar hoje, eu vi aquela história que sempre ronda as redes sociais, que em casa você aprende de boas maneiras, sobre sentir, sobre cuidar das mínimas coisas, né? É um prato que você lava, tira da mesa, guarda, papel que você não joga no chão, essas coisas que a gente sempre retoma e nas redes sociais está aparecendo, eu super concordo. Eu acho que o local de educar é em casa, família. Esse é o papel da família. Não só no sentido moralista da questão, mas porque é isso, é ali que a gente está atuando firme e forte na nossa vida. O nosso principal palco é a nossa família, ali, como que você está atuando. Então, eu acho que sim, é papel dos pais fazer esse processo de educar. Educar dá trabalho, né? É 24 horas. Os meus amigos que têm filhos, que eu compartilho, a gente sabe, a gente vê. São 24 horas de atenção. É para tudo. Tudo. E esse ser está em formação. É natural que seja assim, né? Mas eu percebo que isso está num plano das ideias. Eu
na minha realidade como professora, eu preciso fazer papel de educadora também. Eu preciso, coisas simples como duas crianças estão conversando, a terceira quer passar por um outro local. Essa terceira criança não pede licença, ela simplesmente passa no meio, atropela as outras duas, e aí você acha isso, você fala, meu Deus, não é possível que a criança não está vendo que tem duas crianças ali. É possível, ela não foi ensinada a isso, que se pede licença para passar, que você não empurra. É tudo pequenininho que a gente está fazendo agora. Eu sinto que é formiguinha ao máximo. E a gente, na sala de aula, a gente tem um papel de educador também. Eu gostaria que fosse só o papel de ensinar a minha matéria. Confesso que eu gostaria de ter só esse papel. De ensinar a minha matéria e tudo que ela traz, só em torno da música, porque já é muita coisa. Conseguiria entrar em universos maravilhosos ensinando música e tudo que tem ao redor. Mas a gente precisa fazer um papel de educar coisas que não estão sendo feitas em casa. Isso é desafio nosso, daqui para frente na educação, sabe? E isso eu percebo conversando com os meus amigos e isso entra numa discussão tão grande, pá, né, do que a família está passando também, porque se está passando problema, se não está, se é proposital, se não é, enfim, nossa, é uma questão gigantesca. E a gente vai ter que pegar isso aí pela, né? Vai ter que laçar É isso uma daí e missão, resolver né? essa questão. É, Eu vejo então, vocês como missionários, assim, da arte. Porque, por exemplo, eu não consigo ser professora. Não tenho essa vocação. Se for para alguns momentos, até consigo, mas essa dedicação é um sacerdócio, né? É uma coisa que você tem que enxergar assim, né? é uma reavaliação constante. E aí tem uma questão também, né, que entra, é um ponto que eu não gosto de cair para esse lado, porque senão parece que é uma coisa que existe com a música também, que eu concordo que a gente tenha as nossas aptidões, porque a gente não vai fazer uma coisa que a gente não bate no conosco. Isso eu super tô aqui para falar isso. Não adianta eu ir querer ser cabeleireira se não tá dentro de mim ser isso. Eu vou fazer aquilo que realmente eu tenho mais aptidão, que o meu interesse está ali e tudo mais. Mas ser professor é algo que a gente, se a gente está predisposto, a gente aprende, né, a ser cada vez. A gente tem técnicas, né, para pedagogicamente você ir melhorando, né? E eu disse isso comparando a música, porque a música, às vezes, a gente tem essa ideia de, né, parece que vai acontecer um download divino e você vai saber tocar. Não, existe todo um processo, né, de aprendizado ali, né? Você precisa, leva tempo, né? Leva tempo. Você toca violão, você sabe, né, o quão difícil é tocar esse bicho, né? Leva tempo, não tem jeito, não existe download, né? E para ser professor também, você vai aprendendo e reaprendendo com experiências e fazendo cursos e tudo mais. Realmente, como parece, porque a missão é tão difícil, parece que é uma missão mesmo, porque tá difícil, né? E tem profissionais saindo da área por conta da dificuldade. Esse ano mesmo eu comecei um processo terapêutico porque foi um ano muito difícil, né? 2020 foi o medo de morrer. 2021 e 2022 é o medo de morrer de estresse, sabe? De morrer No acúmulo, de né? acúmulo de coisas, né? Então a gente tem muito profissional saindo da área tal. A gente está no momento de rever Normal. aí quem fica, quem vai, sabe? Porque não tá fácil. E eu acho que a gente está no meio do processo. Não dá para dizer onde que a gente vai parar. A gente está no meio dessa. Porque se você for pensar, 2020 foi o ano que ficou em casa, 2021 foi um ensino híbrido, e agora 2022 foi quando voltou mesmo, né? Voltamos depois desse tempo. Aí o que fez? Parece que não fez nada, não fez muita coisa. Muita coisa aí que a gente vai precisar resolver, e os professores são seres humanos também.
E a gente vai precisar ir se readequando, mas eu acho que a gente está no meio do processo, não tem nada definido ainda, sabe? E por hora está parecendo que é missão mesmo. Tá. Mas olhando de fora, eu não acho que parece, não. Eu vejo como uma missão Tem mesmo, porque certeza. eu tenho certeza. Porque eu concordo com você, questão de se preparar, até mesmo o dom e a sorte, como a gente mesmo aprende, que isso daí, o dom é a paciência, né? De que você pode desenvolver qualquer coisa. Mas eu vejo que assim, você se encontra, entendeu? A sua essência se Isso encontra sim. ali, naquela direção. Uhum. E eu não. Eu acho que eu sou muito filosófica. Então, eu não iria terminar nunca uma lição. E eu iria levar muito para o pessoal coisas que, por exemplo, eu mesma às vezes sofro. Que é, às vezes, você não está conseguindo estudar para uma coisa, aí você chega lá com aquela cara de, meu Deus, eu não estudei o suficiente, né? Ou nem estudei. E isso já é uma coisa que eu tento lutar comigo. Receber de uma outra pessoa, eu acho que daí seria aquele processo em que eu iria me envolver muito pessoalmente, para poder tentar ajudar a pessoa. Então, eu acho que isso daí iria me tirar de uma profissão. Eu ia levar tudo para o pessoal. Sei. E não dá. Não dá para levar as coisas para o pessoal. Carrega Faz muita sentido. coisa. Assim. Faz Então, eu sentido. acho que a composição, para mim, preenche esse lado. Dialogar, falar algumas metáforas mentais, assim, eu acho que me ajuda a fazer. Primeiro, eu reflito. Depois, eu tento compartilhar uma reflexão para ver se faz sentido. Uhum. Eu acho que esse meu lado cantadora de histórias, ele me preenche nesse sentido, porque no final das coisas também eu quero aprender tanta coisa que o tempo para ensinar acabo Vai te ensinando de tomar. outro jeito, um exemplo, como você falou. E eu acho que realmente você falou uma coisa que é verdade, é o burnout, né? Porque todo mundo tá super assim, a flor da pele, ninguém quer, chegar esse buraco assim na vida, essa coisa do emocional, né? Você falou uma coisa que eu não tinha refletido tanto. Olha só como é que a gente vai conversando, parece que não, mas vai respondendo coisas que você nem imaginava de estar tendo essa pergunta. Esse buraco de 2020 modificou a humanidade, mas modificou quem estava nesse processo de aprendizado, né? Quem é criança, principalmente, que você está do 0 até os 7 anos, você tem toda a influência da mãe. E dos 7 até os 14, a influência do pai. Isso eu digo metafisicamente falando, né? Espiritualmente. Uhum. E aí, dependendo da idade que a criança tá, o que ele pegou dos pais nesse período? Angústia total. Angústia, medo da morte. Então, com certeza, as crianças que pegaram isso daí com uma família que não tinha uma cabeça ou conectado com uma fé, ou conectado com a esperança, com certeza vão desenvolver patologias. Isso eu acho que vai ser complicado, porque pânico, depressão, ansiedade são as coisas que a gente já pegou e imagina uma criança que vê um pai tendo essa crise, né? Em vez de mostrar, obviamente, tá tudo certo, gente. Aquilo que tiver que acontecer, a gente vai viver, né? Isso. Que era difícil, mas eu acho que algumas pessoas têm a cabeça para isso. Gente, vamos viver o melhor que a gente pode viver hoje, porque a vida é hoje, né? Amanhã a gente não sabe. Então, acredito que nessa quarentena a gente poderia ter saído melhor, mas não. Ainda tem muita coisa para trabalhar demais, porque eu acho que em vez de ter empatia, a gente teve muita separação por causa de milhões de coisas. Ou política, ou vacina, ou não sei o quê, ou não sei o quê. Sendo que a lição toda era: nós dependemos uns dos outros, nós somos conectados, seja espiritual, ou seja, como um dominó. A gente, se você faz uma coisa aqui de bom, vai afetar quantas pessoas ao seu redor? Exato. Do mesmo jeito que for o contrário. Deveria ter ficado claro, né? Isso, né? Do tamanho da nossa conexão, né? Nesse período. Eu não sei te dizer exatamente, mas várias coisas esquisitas aconteceram que a gente vai precisar lidar daqui para frente nos próximos anos, né? Essa questão dos referenciais, como você falou, da mãe, do pai, a gente sente isso em questões
da coordenação motora, tanto a global quanto a fina, né? De, por exemplo, criança, um zíper, ter dificuldade de abrir ou fechar um zíper, entende? Isso é muito louco pra gente. Como assim você tem dificuldade de abrir um zíper? Sim, a criança tem. Ela não desenvolveu isso nesse período, ela tá com essa dificuldade de se abrir e fechar. Imagina pegar uma flauta e fazer isso aqui, né? Nossa, meu Olha Deus. só, crianças, por exemplo, do terceiro ano, né, do ensino fundamental, quarto ano, ali com dificuldade na leitura e na escrita, quando essa criança já tem que resolver a questão do letramento ali no primeiro ano, né, do ensino fundamental, né? Mas não, criança do terceiro e do quarto aqui trazendo essa questão. E isso influencia em tudo, tudo. Na minha aula, se eu quero apresentar uma música para a criança, ela não compreende nem ali aquela letra, quanto mais fazer a abstração do texto, né? Então, a gente tem aí um desafio gigante, em todos os sentidos, né? Foi um período aí que deu, assim, uma mexida. E é isso, é o que temos, tá posto. Precisamos seguir, não tem como ficar Infelizmente, lamentando também, né? A gente fica... logicamente. Eu acho que no Brasil nós temos uma preparação espiritual, querendo ou não, de um modo bem diferente. Assim, acho que pela nossa influência é um pouco empírico que a gente acaba sempre vendo uma situação ruim e fazendo uma limonada. A gente sempre busca essa solução de uma coisa ruim, que eu não vejo muito dos outros países. Vivendo mesmo na Itália, eu vi uma reação completamente diferente. Totalmente Nossa, diferente, assim. você estava aí, né, em 2020, né? Eu tô desde 2016, então, Meu Deus. aí olhar assim o pessoal, tipo, meu Deus, o que vai acontecer da vida? Vamos morrer, vamos não sei o quê. Eu falei, gente, calma, por favor, gente, calma. Aí até você colocar assim na pessoa. Até hoje eu vejo gente aqui que tá ainda com pânico de certas coisas, sabe? O abraço já ficou assim, sabe, traumatizado. Calma, gente, vem aqui, né? Bom, e aí, sim, agora a gente indo para o caminho, né, da despedida, porque eu não quero fazer você, né, ter problemas. Primeiro eu quero agradecer, né, a nossa conversa, porque eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui horas e horas e horas, porque eu acho que você demonstrou para mim a pessoa maravilhosa que você é, pelo fato de ser verdadeira, ser uma pessoa que se preocupa, né, em realmente fazer o seu trabalho para cumprir. Você disse que não, mas eu acho que é um sacerdócio, mesmo que você não tenha percebido. Acho que você carrega muito aí essa espiritualidade, esse aprendizado aí que você vem trazendo, no olhar de saber curar. Essa Uhum. curadoria aí que você falou, acho que ficou marcado na minha cabeça também. E o seu aprendizado com as suas senhorinhas, que é viver o tempo de hoje, né? Mesmo se tiver um caos, como Isso. é que a gente vai viver o tempo de hoje, né? Então, essa sua musicalidade, que você falou algumas coisas aí de musicalidade, tem as experiências também que você tocou no bar, mas você não falou muito disso, né? Você quer falar alguma coisa aí dessas suas experiências? O que te fez crescer nisso? É, eu gosto bastante de. Quando eu canto, falando de mim como cantora, eu gosto de emocionar. É isso que eu pretendo quando eu canto, né? O canto de outras pessoas me emociona tanto, eu gosto de fazer o mesmo. Que são as cantoras que eu tenho como referência: Clara Nunes, Marisa Monte, Maria Bethânia, são cantoras que me acolhem ali no canto delas. E isso é tão maravilhoso que eu quero fazer o mesmo. Essa é a minha pretensão quando eu canto. E eu canto em bares, restaurantes, desde 2000 e... Me deu um bug. 2005. E sempre indo e voltando em algum projeto, em alguma parceria. Hoje eu toco com a minha amiga, a Bruna. A gente está fazendo um projeto aí dentro da música brasileira, da música sertaneja. Também, esporadicamente,
Vou tocar com meu amigo Celso, violonista da cidade de São Roque, a gente toca por lá. Nessa semana, uma semana bem intensa musicalmente, eu fui chamada para ser cantora num projeto de marchinhas, estamos concorrendo em um edital na cidade de Santana do Parnaíba, espero que dê certo. Uau. Gosto de carnaval, gosto de marchinha, então estou na expectativa que dê certo. Essa semana vou gravar esse trabalho para a gente enviar e concorrer. Essa semana também vou cantar num evento da Umbanda, por conta da Semana da Consciência Negra, né? Então entra todo nesse diálogo. No domingo que vem vou cantar lá com a galera do Tambores da Alvorada, é o nome. E é isso, a minha trajetória como cantora, que ela continua e ela não se encerra por conta da Juliana professora, pelo contrário, ela caminha paralelo. A minha intenção sempre é emocionar e que aquele momento seja um momento de emoção para a pessoa, que seja só um momento, mas que seja um momento de se sentir bem ou de se sentir, enfim, de questionar alguma coisa. Para mim não importa. O que importa para mim é fazer um canto que emocione, da mesma maneira como eu sou emocionada pelas cantoras que eu gosto. Muito bom. Eu acho que você faz isso muito bem. Ah, obrigada. É a minha pretensão. É o que eu persigo. Eu persigo isso. E quero aproveitar para te agradecer a conversa, o bate-papo. Também ficaria conversando tanto tempo. Quem sabe não vou para a Itália em breve. Olha, eu já faço esse convite, porque eu faço para todo mundo que vem aqui, que a gente vê que fala assim, meu, dá vontade de falar mais vezes, até porque você nunca passar. Eu já te convido para. Aí você escolhe o dia. Se você quiser gravado de novo, a gente pode fazer isso até para o mês que vem, para a gente falar um argumento que você queira defender, queira falar, queira desmistificar, que pode ser qualquer área aí que você goste. A gente faz um tema e aí a gente conversa sobre isso. Show, Então, que maravilha. Do que você sentir mais à vontade. E daí é um outro bate-papo para a gente falar sobre uma coisa mais específica, né? Porque esse aqui a gente conversa mais sobre a sua história e depois o que afetou na sua vida, mas a gente não fica preso ali né? A gente não fica ali só num argumento. Mas a gente ainda tem tempo, não sei se você topa ainda responder uma última pergunta, que é aquela que quando eu consigo eu faço. Uhum. Então vamos lá, olha. Essa pergunta, ela é uma pergunta que, para a gente seguir essa linha da reflexão, né, da vida, sei que é difícil às vezes responder, mas como a gente falou da trajetória da sua vida, a pergunta ela é muito futurista, né? Como você gostaria de olhar para a sua vida, né? Quando você tiver já de idade, quando for você a senhorinha lá que, né, que já não está mais em plena atividade de fazer as coisas como quer, está naquela tranquilidade, e você olha para tudo que você fez, e como você gostaria de ser lembrada por essa trajetória que você fez em vida, né? Sendo ainda viva. Caramba, não sei. Deixa eu ver se eu já pensei sobre isso alguma vez. Eu vou pensar agora aqui com você e falando algumas coisas. Vai. Isso é lindo. Como eu quero ser lembrada, não sei se é muita pretensão, não sei se eu... Mas vamos lá. Não. Eu acho que eu quero ser lembrada como olha, como alguém que modificou a trajetória de algumas pessoas. É isso. Nem preciso ser famosa, mas aqui na minha vida cotidiana, do jeito que eu vou seguindo, como artista, como cantora, como professora, poxa, se eu soubesse lá na minha velhice de algumas histórias que foram modificadas por alguma coisa que eu falei, que eu trouxe de exemplo, nossa, que satisfação. Mas ia ser muito pretensiosa isso. Não é pretensão. Nossa, cara, Por mas isso é que eu isso, gosto. né? Você perguntou, eu tô falando. Não é pretensão, não, porque eu acredito que essa satisfação de você olhar a sua trajetória e falar, poxa, tá aí, eu contribuí de alguma forma, de algum jeito, a minha história ela é assim, assada. Eu gosto de pensar realmente, sabe como aquela história
der flores à pessoa enquanto ela está viva. Aham, sei. Eu acho que é a mesma coisa, sabe? Pensar na lápide lá do epitáfio, para mim que me importa. Aham, Não importa. aham, Acho que legal, enquanto a gente está aqui ainda, é perceber a nossa trajetória, porque daí a gente já está aqui meio que tipo de turista, já estou esperando já a minha passagem, já, sabe? Mas eu acho que a trajetória que a gente vai fazendo, você está seguindo a sua missão, você está seguindo o que você está tendo como coerência, né? uhum, E eu quero ser a porta-voz agora. Eu, sim, posso te falar que eu sou pretensiosa, porque quando eu chego nesse momento aqui, eu tenho a pretensão de ser a porta-voz das pessoas que estão ao seu redor, aham, para te dizer gratidão por tudo que você fez, né? Para você ter sempre lutado pela sua verdade, para você ter sido sempre uma pessoa de muita garra, muita vontade de viver, de ensinar as pessoas, de curar as pessoas. Então, quero ser a porta-voz para dizer muita gratidão. Continue sendo a pessoa que você é, maravilhosa aí, ó, que a gente teve o prazer de ouvir a história, de saber como você fez toda essa sua trajetória para chegar onde você está, né? A sua essência é muito bonita, muito iluminada, então deu para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, quero agradecer a Juliana, o seu tempo, sua muito dedicação à obrigada. arte, e a você ter vindo aqui compartilhar sua história no Radiola de Histórias. E deixo aí para você as palavras aí para despedida. E já falando para o pessoal, gente, vão conhecer um pouco mais a história da Juliana. Quando ela estiver tocando aí em São Paulo, vão lá prestigiar, porque quando a gente conhece pessoas que realmente trabalham pelo bem, a gente precisa também contribuir com a nossa presença e a nossa atenção. Então é isso aí, gente. Fala aí as palavras, né, da despedida. Ah, que gentil, que fofa. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente cada palavra sua. Que emocionada. É muito maravilhoso receber carinho. E de qualquer forma, em forma de palavras, de gestos. Então, eu te agradeço imensamente. E quero falar uma coisa para você também. Não te conhecia profundamente. A gente pode marcar um outro bate-papo lá em dezembro para a gente e nessas conversas conhecendo melhor, mas hoje o que nós conversamos, eu agradeço imensamente pela pessoa que você é, porque ser um bom ouvinte é algo que nos conecta a coisas melhores, e você é uma excelente ouvinte, não é à toa que você se propõe a esse trabalho de entrevistar, e para você entrevistar você precisa estar interessado no detalhe, ouvir a pessoa, você precisa estar atento. Então, eu quero dizer que você também é uma pessoa muito iluminada por prestar atenção nas pessoas e que Deus preserve essa sua qualidade para sempre, por onde você passar, porque você tira o Gratidão. melhor dos outros. Então, eu te agradeço imensamente o espaço. Em dezembro, eu estou disposta a voltar, porque estarei de férias. E professor, tem isso. A gente tem 2 férias por ano, graças a Deus, senão a gente enlouquece. Então, em dezembro eu vou estar de boa. A gente pode, com certeza, voltar a conversar sobre outras coisas. Vai ser um prazer. E Muito pode ser ao obrigada vivo, pelo hein? espaço. Pode ser ao Você vivo, vai ter com de certeza. férias. Pode ser ao Ah, e vivo. uma outra coisa que eu não falei, só cortando um pouco, é que eu tenho certeza que você está seguindo um caminho já para esse futuro aí, para quando você olhar para trás, você vai ver que você realmente deixou, sabe, uma marca de modificação nas pessoas. Porque você, olha, a gente tem que ser muito atento nas palavras. Às vezes a gente fala sem pretensão nenhuma, obviamente, e é ali onde a gente é, deixa um sinal forte assim na pessoa. Algumas coisas que você falou assim, estão ainda ressoando aqui na minha cabeça, então eu tenho certeza que você está no caminho certo, viu? Ah, que legal. Muito obrigada por essa Então, troca. é muito legal mesmo. Olha, então esperamos você aqui mês que vem, ao vivo, porque assim a Fechou. gente tem a oportunidade de deixar a abertura aqui para alguém conversar, bater papo com a gente. Episódio gravado mais pessoal. Também ali eles vão poder fazer mensagem, mandar mensagem, mandem mensagem mesmo, porque é legal a gente receber essa energia através das mensagens, das palavras, né? Então sigam aí. Juliana, se você quiser falar aí aonde o pessoal te acha.
Bom, é o seguinte, lá no meu Instagram eu posto coisas diversas sobre o meu dia a dia, escola, dia de vida, dia de cantora, arroba Juliana Ciampo, Instagram é onde eu estou mais ativa. Eu tenho um canal no YouTube também, Juliana Del Ciampo, faz tempo que eu não posto coisas lá, mas tem uns vídeos bem bonitinhos. Também tem o Instagram do meu trabalho com a minha amiga Bruna, arroba bruna.alvim, _Juliana, que esse aí a gente está mais na atividade. E é isso, são essas as redes que eu mais estou ativa. Olha, show, show mesmo. Vocês vão agora fazer um show daqui a pouquinho, né? Mais tarde. E aproveita e fala para a Bruna, se ela tiver afim também de participar Com dessa certeza, conversa aqui. Depois com eu entro em certeza. contato com ela aí se ela topar, tá? Então, eu acho que vamos Falarei com abrindo, ela. né, essa conexão aqui com todo mundo, com a arte, com a espiritualidade, que a gente tem mais a ganhar, né? Quando a gente vê que a gente não Sem tá dúvida, sozinho e que tem muita gente boa aí só esperando, né, para poder para falar poder também, compartilhar. É, né? exatamente. É É. isso aí, gente. Olha, gratidão demais. Eu não sei como agradecer o seu tempo, seu domingo. Gente, hoje é domingo, a gente está gravando aqui um vídeo. Agradece também a sua mulher. E olha, um beijo Obrigada. grande e até dezembro. Agora eu vou esperar, tá? Um beijo para sua esposa. Obrigada, Pá. Tá bom, ó. Um beijo Bom grande. Tchau, domingo. Ju.